Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai ver o teorema do confronto, que é uma ferramenta bem importante aí para ajudar a calcular uns limites, né? Até agora, a gente calculava limite basicamente fatorando, para tentar tirar a determinação e tudo mais, né? Com coisas que vocês já sabiam lá desde o ensino médio. Essa aqui é a primeira ferramenta mesmo do cálculo, né? Para a gente determinar os limites, né? Então, eu vou enunciar aqui. Esse teorema do confronto aí, em alguns lugares aparece também como teorema do sanduíche. Justamente por essa condição aqui, que você tem uma função g, que é a que você quer o limite, né? Você vai calcular, ensanduichada entre outras duas, né? Que você sabe o limite. Essa aqui é a ideia. E aí você vai calcular dado o meio. Então eu vou enunciar aqui primeiro, né? Suponha que em torno de um ponto P, né? Exceto eventualmente em P, porque como você vai querer o limite em P, o P não importa, tá? Importa um pouco para lá e um pouco para cá. Então, x aqui menos em P. Em P pode ou não satisfazer essa desigualdade. Mas para todo x próximo de P, dos dois lados, você tem essa desigualdade, né? Para cada x, o respectivo f de x é menor ou igual que o respectivo g de x, que é menor ou igual que o respectivo h de x. Então, é mais ou menos como está nesse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Pega um x, olha o f de x, o g de x, h de x. Ó, o f de x é menor, o g de x é um pouco maior, o h de x maior que o g de x, tá vendo? Em cada x você tem essa desigualdade. Em P não precisa, tá? Por isso que eu coloquei exceto eventualmente em P. No P, eu até botei bolinha aberta, pouco me importa o que acontece, tá? Nesse caso nem estão definidas essas funções no P, não tem problema, tá? Tá? Então, olha só, o teorema é o seguinte, se você tiver essas desigualdades aí valendo em cada x próximo de P e o limite das pontas da H e a da F forem iguais a um certo L, mesmo L, tá? Igual ao mesmo L, isso é importante. As duas, a vermelha e a azul, as duas da ponta estão indo para o mesmo valor L, conforme x se aproxima de P. A do meio não vai ter escapatória. Como ela está no meio, ela não vai poder furar aqui, né? Então ela acaba indo junto para P, para L, né? Quando o x vai para P. Certo? Então, por isso que é o teorema do sanduíche, né? Ela fica espremida aqui entre essas duas e ela vai sendo arrastada junto, né? Certo? Então é isso que você precisa, né? Numa proximidade de P, ter as desigualdades e os dois limites das funções da ponta, né? Coincidirem. É importante, né? Tem que ser igual, tá? Se você tiver uma folga entre o limite da H e o limite da F, você tem uma folga para G, pode acontecer qualquer coisa aqui no meio. Ela pode oscilar e nem ter limite, ela pode ir para algum valor intermediário entre o limite de H e o limite de F. Então é importante a igualdade, tá? Não inventem teorema. Tem que ser igual, tá? Senão não dá certo. Se você fizer um desenho, você vai ver que se eu tiver duas funções, uma em cima e uma embaixo, indo para limites diferentes, pode acontecer qualquer coisa com a do meio, tá? Senta aí, faz um desenho que você vai ver que não dá para concluir nada. Tem que ser assim, tá bom? Eu não vou provar esse teorema, porque a demonstração, apesar de simples, usa epsilon e delta e eu estou convencionando não fazer, fiz uma só e não fazer mais com epsilon e delta. E as outras eu vou fazer, tá? As consequências disso, tá? Então, antes das consequências, do limite fundamental e tudo mais, vamos fazer um exemplo com funções mesmo, para ver se a gente entendeu, né? Eu peguei um da lista, tá? É, pega f uma função, esse é o enunciado exato que está na lista, tá? Pega f uma função que satisfaz essas duas desigualdades aqui. Ela é maior, f mais 1, na verdade, né? F de x mais 1 é maior que essa coisa, esse polinômio, e menor ou igual que a secante mais esse x à sexta sobre 3. Lembra da secante? A secante é 1 sobre o cosseno. Então, isso aqui, na verdade, é 1 sobre cosseno ao quadrado, tá? Isso vale para todo intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2.
A questão é calcular o limite no zero da f de x. Olha só, a gente vai estar na cara que a gente vai usar o confronto, certo? Por causa das desigualdades. Agora, olha só, o que que a gente precisa? Das desigualdades valendo em torno do ponto limite. Vale. O zero está aqui. Então, é como se lá naquele meu teorema, o P é zero e o R é π sobre 2, né? Tá? Nem precisa ser simétrico, precisa ser um intervalo, né? Não degenerado, aberto, né? Coloca um intervalo aberto, vai para poder ter os dois lados. Em torno não, né? Com um P dentro. Bastaria isso. Esse aqui está simétrico, mas nem precisa, tá? E aí ele pede o limite da f no zero. Então tá direitinho, tá quase como no teorema do confronto do sanduíche, né? Só que eu quero o limite de f tem esse 1, mas esse 1 é só a gente se livrar dele, né? Então vamos lá, vamos resolver. Para a gente se livrar desse 1, eu vou subtrair 1 em cada membro das desigualdades. Então você vai obter isso, claro, né? Tira um aqui, fica devendo. E isso vale para todo x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque isso aqui já valia, né? Certo? Então agora sim estamos bem nas hipóteses do teorema do confronto, né? A f está ensanduichada entre duas, né? Em torno do ponto zero, tá? Essa desigualdade vale no zero também, mas isso é um detalhe. Lembra? Não precisaria nem valer no zero. Próximo, um exemplo mais para frente que eu vou fazer, no zero não está definido, tá? Então tô lembrando. Mas em torno do zero tem essa desigualdade. O que eu vou fazer? Agora eu vou torcer para o limite das extremidades serem o mesmo. E aí eu concluo pelo teorema do confronto que a da f também é o mesmo que esses, tá? Então vamos lá, calculo os limites separadamente, ó. Da parte de baixo dá claramente zero. Da parte de cima eu escrevi aqui, né? Então ó, lembra que eu falei, na verdade, o secant 1 sobre cosseno. Quando o x vai para zero, o cosseno vai para zero também, né? Lembra? Cosseno, desculpa, vai para 1. A gente está acostumado com cosseno, né? O cosseno vai para 1. Então aqui vai ficar 1, 0 e menos 1. Tá aqui, ó. 1, 0 e menos 1, que é 0. Ufa, deu certo. Os da ponta têm o mesmo limite. Então, pelo teorema do confronto, o limite da do meio existe e também é zero, certo? Então é bem simples se você souber utilizar o do confronto, tá? E se não eu chegasse em limites diferentes aqui? Bom, aí não dá para fazer desse jeito. Não dá para usar o confronto. Você vai ter que usar outro teorema, sei lá, provavelmente fatorar ou fazer alguma coisa, tá? O confronto tem que ser o mesmo limite aqui na ponta. Tudo bem, gente? Então é isso. Esse é o teorema do confronto. Eu acho que eu já vou entrar em uma aplicação, se eu não me engano. Vou entrar numa aplicação, mas antes eu vou fazer umas observações aqui para ajudar, tá? Uma observação e uma definição. Para ajudar a provar uma das aplicações do confronto, que talvez seja até mais importante que o próprio teorema do confronto em si. Primeiro, essa observação aqui é bem intuitiva, né? É equivalente o limite de f ser zero, quando x tende a p, e o limite do módulo dela ser zero, né? Isso é bem intuitivo, né? Porque se a f vai ficando pequenininha, próximo de zero, o módulo também fica, né? E vice-versa. A demonstração formal disso, com epsilon, né? É só observar isso, né? Para provar esse limite, você quer que isso fique menor que epsilon. Para provar esse limite, você quer que isso fique menor que epsilon. Só que isso aqui é a mesma coisa, justamente por causa do zero aqui. Pode ver que isso some, né? Fica o módulo do módulo, que é o módulo de f, né? Dá na mesma. Então, se isso é pequeno, né? Olha lá a definição formal de limite. Então, você prova tranquilamente com epsilon, mas a gente está fazendo tudo de maneira intuitiva, né? Intuitivamente também, você vê tranquilo. Só cuidado que tem que ser zero, né? Senão você não consegue, né? Porque se for, sei lá, se o módulo vai para 3, não tem garantia que a f vá para 3. Porque ela poderia a direita ir para 3 e a esquerda para menos 3, alguma coisa assim, né?
E aí o módulo vai para 3, mas aqui não. Então tem problemas, tá? Pode não existir também. Só no zero, tá? Faz uns gráficos aí de f's e do seu módulo que você vai ver. Ah, claro que não tenha limite zero. Agora sim, uma definição aqui que sinceramente eu não entendo porque tem tanta polêmica com essa definição. Eu acho que é porque o pessoal confunde limite com ser limitado. São coisas diferentes, tá? Então eu vou dizer que, não eu, né? Todo mundo diz que uma função é limitada, uma função de D em R no domínio real, tá? Subconjunto de R é limitada se existe um M positivo tal que o módulo dela não passa de M. Então é limitada. Ela não cresce muito. Ela fica sempre entre M e menos M. Fica numa faixa horizontal, tá? O módulo dela não passar de M significa que ela fica entre M e menos M. Tá? Ela fica numa faixa horizontal aqui, não sobe muito nem desce muito. É isso é limitada, está limitado, não vai embora. Tá? Eu coloquei equivalentemente se existem A e B tais que f de x fica entre A e B, dá na mesma. A diferença daqui para cá é que o A e B não precisa ser simétrico, né? M menos M. Pode ser qualquer faixa. Faz um desenho aí também que você vai ver que se você tem uma faixa que não é simétrica, você consegue a simétrica. É só pegar o maior dos módulos aqui, o que tiver maior módulo, você consegue como M, tá? Tá na mesma. Exatamente igual. Importante pensar nisso. Ela fica o gráfico dela, né? Fica dentro de uma faixa horizontal, tá? Então isso é uma função limitada, tá? Não quer dizer que ela tem limite, ela pode oscilar dentro dessa faixa, como por exemplo o seno. O seno é uma função limitada, né? Porque fica entre 1 e menos 1, ou equivalentemente, o módulo é menor ou igual que 1, certo? E, por exemplo, no infinito o seno não tem limite, ele fica assim, oscilando. São coisas distintas, tá? Claro, nos outros pontos ele tem limite. Tudo bem? Porque o próximo teorema eu preciso dessa definição de função limitada. E vou usar essa propriedade do módulo, tá? Por isso que eu destaquei antes. Então, vamos lá. Teorema, talvez até mais importante do que o confronto, pelo menos aparece mais. Então, suponha que você tenha duas funções. A f vá para zero e que a g seja limitada, ou seja, calma aí. Essa g não está falando nada que ela tem limite. Ela é limitada, ela fica dentro de uma faixa. Ela não cresce muito. Ela não passa de um A e nem de um B, tá? Nem por cima nem por baixo. Então, o limite de f vezes g dá zero. E eu coloquei aqui entre parênteses, mesmo quando não existe o limite de g. Por que eu escrevi isso? Qual é a vantagem desse teorema em relação ao teorema do produto? Porque a gente viu, o limite do produto é o produto dos limites. Então, se a f vai para zero, eu uso o produto dos limites. Então, fica vezes o limite de g, zero vezes qualquer limite que seja o limite de g dá zero. Legal, não preciso disso. Precisa justamente quando a g não tem limite. Ela pode. Lembra do seno de 1 sobre x que ficava assim no zero, que não tinha limite? Então, poderia ser algo desse tipo. Ser limitada, mas não ter limite. É aí que você usa. Você não pode escrever zero vezes não existe, o que, que é? Não faz sentido. Então, a vantagem dele é usar quando o limite de g não existe, mas você sabe que ela pelo menos é limitada. Tá? Então, como intuitivamente falando, como ela a g é limitada, ela não cresce muito. Ela não vai ficar muito grande. E como a f vai para zero, ela vai diminuindo até zero, fica bem pequenininha. Como a g não cresce muito, uma hora esse número pequenininho, ao ser multiplicado por esse número grande, que não é tão grande, vai dar um número pequeno. Essa que é a noção intuitiva. Por isso que a g tem que ser limitada. Se ela for, por exemplo, para infinito, e essa for para zero, é uma indeterminação, lembra? Não dá para concluir que é zero. Então, por isso, você precisa da g limitada. G limitada impede que ela vá para infinito. Certo? Tudo bem? Eu vou fazer, antes de fazer um exemplo, eu vou fazer a demonstração para vocês verem como aplica o confronto.
Então, ó, olha só, como G é limitada, existe um M, tal que o módulo dela não passa de M, tá? Isso é definição de limitada. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar... Ah, tá certo, eu pensei que eu tinha escrito igualdade, tá certinho. Multiplicando ambos os membros dessa desigualdade por módulo de f. Por que que eu estou usando módulo? Para facilitar minha vida, porque o módulo é muito bom, porque eu sei que ele é maior ou igual que zero, então ele preserva o sinal da desigualdade. Então, eu vou multiplicar os dois membros aqui por módulo de f, que é maior ou igual que zero, então preserva a desigualdade, certo? Então, obtenho isso para todo x do domínio. Obtenho isso. Eu vou tentar usar o confronto aqui, porque eu quero o limite do produto. Ah, está em módulo, mas depois eu penso como eu me livro desse módulo. Então, eu vou majorei por cima o que eu quero. Só que como é módulo, outra vantagem do módulo, automaticamente ele tá limitado por zero aqui, certo? Então ele fica entre zero, claro, porque é um módulo, e entre essa coisa aqui que eu provei em cima, certo? Tudo bem aqui, gente? Para todo mundo do domínio. Então eu posso pensar, aqui eu também usei que o módulo do produto é o produto dos módulos, tá? Isso vale. Não vale para soma, mas para produto vale. Então olha só, eu consegui colocar a o módulo de f vezes g, né, é ensanduichado entre essa função e a função constante igual a zero, né, porque vale para todo x domínio, então eu posso pensar que isso aqui é a função nula, né? A função nula e a f vezes g em módulo fica maior que ela, certo? E menor que isso. Porque agora eu vou aplicar o confronto, tá? Então, aplicando o confronto aqui, eu acho que eu já coloquei a conta no próximo slide. Tá aqui. É que vai ter que voltar, né? Lembra, essa aqui é m vezes módulo de f. Então tá aqui. Esse limite, ó. Lembra que eu troquei a g, que eu não sabia nem se tinha limite, mas que era limitada por esse m, majorando. Então, isso que me ajudou a me livrar da g. Esse m aqui, sabendo que ela é limitada. Então aí eu fico módulo de f de x vezes m, calculando esse limite. Como o m é uma constante, né? Ele sai do limite, na verdade, vai passar a ser o limite de f, do módulo de f, que é zero, porque a f vai para zero. E lembra daquela observação? É equivalente a f para zero e o módulo para zero. Então, esse limite de f é zero e esse m está parado. Então, isso aqui fica zero vezes m, que é zero. Tá? E que mais? A outra ponta era a função constante igual a zero. Claro que a função constante igual a zero vai para zero, é constante. Então, provei. Ó, vou voltar. Essa, óbvio que vai para zero, e essa aqui eu cheguei à conclusão que vai para zero usando que f vai para zero. Tá? Sanduíche. Ela fica, a do meio também vai para zero. Então eu mostro que o módulo vai para zero e, consequentemente, sem módulo vai para zero também, que é aquela observação inicial. Tá? Então, ó, esse teorema aí, você vai usar muito, tá? Ele é até mais importante, é uma consequência quase que direta do confronto. Ó, usamos aqui. Mas ele meio que é até mais importante, né? Pelo menos a gente vai usar mais. Certo, gente? E tá, é isso, né? A demonstração está feita. Eu vou fazer um exemplo, então, como eu tinha prometido. É aqui, esse limite. Lembra que logo na segunda aula, na segunda aula a gente provou que o limite de seno de 1 sobre x no zero não existe. Porque ela ficava oscilando assim, infinitamente próximo de zero, lembra? Ficava assim. Então, esse limite não existe. Ele pede para calcular x vezes o seno de 1 sobre x. Então, olha só, você não pode usar o limite do produto aqui, é o produto dos limites, porque isso não tem. Lembra aquilo que eu falei? Esse vai para zero, esse não existe, que teorema é esse? Não, não tem teorema nenhum com não existe para limite do produto. Então, a gente vai tentar usar o outro. Então, ó, eu escrevi isso aqui, ó, note primeiramente que não podemos escrever isso
limite do produto ao produto dos limites? Porque isso aqui não existe. Como é que você vai escrever uma coisa que não existe? Não faz o menor sentido. Você tem que saber que isso existe, né? Isso, né? Então, não vamos poder usar. Isso aqui está errado, tá? Até grifei o não aí para não pensar que eu estou fazendo isso. Esquece. Ah, era na aula 2 mesmo. Vimos na aula 2 que isso aqui não existe, tá? Esse limite não existe. Então, só que o seno é uma função limitada. Eu posso usar o teorema anterior, porque o seno fica... Não importa que é 1 sobre x. Seno de qualquer coisa, quando você calcula, não passa de 1. Então, seno de 1 sobre x, ele é sempre limitado para qualquer... Né? A função seno de 1 sobre x é limitada. Para qualquer x, não passa de 1 em módulo. Então, simplesmente usando esse teorema, olha como fica simples esse. Essa aqui é limitada, essa aqui vai para zero, então isso vai para zero, como disse este teorema. Certo? Tudo bem? Tá, aqui. Então, isso aparece bastante, né? Limitada, para a gente, normalmente aparece seno, cosseno, arcotangente, também é uma função limitada, enfim. Não tem, assim, elementares assim, a maioria, né? Pô, a reta horizontal, assim. Sério, mas mais seno e cosseno vai aparecer, viu, na lista. Nem arcotangente aparece muito. Bom, tá. Então, ilustramos o teorema anterior, mas o que eu queria enfatizar é essa diferença, tá? Muita gente, zero vezes qualquer coisa vai para zero. Não, lembra, se essa coisa fosse para infinito, não daria zero. É uma determinação que pode dar qualquer coisa. Então, enfim, pode acontecer muita coisa quando o limite aqui não existe. Então, você tem que garantir pelo menos que seja limitada e essa ir para zero, tá? Bom, outra aplicação do teorema do confronto é o limite fundamental do seno, né? Então, é um limite, ó, que é um pouco difícil de calcular. Por exemplo, fatorando você não vai conseguir. Como é que você vai fatorar seno? Bom, você poderia pensar, mas coisas mais avançadas, né? Escrever o seno, sei lá, como série de potência, fazer alguma coisa assim, mas a gente não viu nada disso, né? Então a gente vai até demonstrar isso aqui meio geometricamente, porque a única coisa que a gente tem é a definição de seno geométrica, né? Então vamos lembrar, né? Se você coloca o círculo trigonométrico que tem raio 1, lembra que tem raio 1, né? Eu não coloquei, mas tem raio 1. E pega um arco X aqui, esse ponto P que intercepta o círculo, né? A coordenada y é o seno e a coordenada x é o cosseno, certo? Lembrando aí do círculo trigonométrico. E aqui, se você traça uma tangente, como o próprio nome, é uma reta tangente ao círculo, onde intercepta aqui essa distância, que esse tamanho, é a tangente, tá? A gente vai usar essa coisa geométrica aí dessas funções trigonométricas, tudo bem? Então eu vou calcular o limite no zero usando o confronto disso. O que eu preciso fazer? Ensanduichar essa função, seno de x sobre x, entre duas, tá? Em torno do zero, dos dois lados. Menos no zero. No zero não precisa. E claro, essa função, percebe? Nem existe no zero. Ó. Tem um zero embaixo. Então, eu vou ensanduichar próximo do zero, tá? Então, eu vou começar pela direita, de 0 a π sobre 2, porque eu vou trabalhar com distâncias e aqui é tudo positivo, com medidas, né? Então aqui é tudo positivo, tá? Então, esqueci de falar, vou comentar agora, eu ia falar no final, mas ó, o limite fundamental eu falei na verdade, mas não enfatizei, é quando x tende a zero porque tem a indeterminação 0 sobre 0 aqui. Se for x tendendo a qualquer outro valor aí, simplesmente você calcula diretamente, dá seno do valor sobre o valor, pronto. A questão é o zero mesmo, né? Porque dá zero sobre zero, tá? Então por isso que eu estou tendo um bom trabalho aí vou ter, né, um bom trabalho para calcular esse limite. Então, ó, primeiro, como eu disse, eu vou começar pela direita, primeiro quadrante aqui,
Porque vocês vão ver que a gente vai usar áreas, medidas, então aqui fica tudo positivo, mais fácil de trabalhar, tá? Então olha só, marca lá teu X em vermelho, e aí, vê se vocês concordam comigo. A área do triângulo OPR, que é esse que tem esse lado pontilhado aqui, é menor que a área do setor OPR, porque o setor dá uma curvinha, né? Certo? Que por sua vez é menor que a área do triângulo OQR. OQR, tá? Tudo bem? Isso aqui é tranquilo, né? Geometricamente. A gente vê isso aí, né? Pela figura mesmo, né? Então, agora vamos colocar quem é quem aí. A área do triângulo OPR, base, que é 1, lembra que eu falei que o círculo trigonométrico tem raio 1, vezes a altura. Agora a altura é isso aqui, que é a coordenada y do P, que é o seno de x, está aqui. Base vezes altura sobre 2. A área do setor, para quem não lembra, né, é o ângulo sobre 2, raio ao quadrado. Raio é 1. Ângulo sobre 2, tá? É uma regra de 3 que você faz com o círculo todo. O círculo todo não é πr ao quadrado, né? E na fórmula, né, e o círculo todo tem 2π, é o dobro, né, o arco, do que o que aparece aqui. Então, por isso tem esse x sobre 2, tá? Uma regra de 3, você, a partir da regra da área do círculo, você tira isso aqui, se você não lembra, tá? E a área desse triângulo, base 1 vezes a altura, que agora é tangente. Por isso que eu coloquei esse eixo da tangente, tá? Por causa desse triângulo. Beleza? Então, você tem essas desigualdades em relação a essas áreas, né? Que mais? Agora eu vou multiplicar sumir com esse 1, que não precisa, e multiplicar tudo por 2, vou preservar a desigualdade, tá? Tá aqui. Já coloquei as contas todas de uma vez. Multiplicando por 2, eu sumi com aquele 2 de baixo, e a tangente eu escrevi como seno e cosseno. Aqui, daqui para cá, o que eu vou fazer? Olha de novo a importância de eu estar com tudo positivo. Eu vou dividir por seno, que é positivo no intervalo que eu estou trabalhando de 0 a π sobre 2. Tá? Aí entrou também a importância de ser tudo positivo. Para preservar a desigualdade. Então, dividir por seno dá 1, dividir por seno ficou seno embaixo, dividir por seno cortou, ficou só o cosseno embaixo, secante aqui. Agora eu quero o limite de seno de x sobre x. Eu vou inverter. Agora vem uma polêmica, né? Pensa no gráfico de 1 sobre x para x positivo. Quando você inverte, se um número é menor que o outro, o inverso dele vai ficar maior. Olha lá no gráfico. O inverso de um número pequenininho é um número grande. Então, se A é menor que B, o inverso de A fica maior que o inverso de B. Então, por isso que ao inverter esses números, inverti todos. O inverso de 1 é 1, o inverso do cosseno de 1 sobre cosseno, claro, é cosseno, e o inverso de x sobre seno é seno sobre x. Então, ao inverter tudo, eu tenho que inverter as desigualdades também, tá? O mais fácil de você interpretar isso é pensar no gráfico do 1 sobre x, que é decrescente. Isso é uma função decrescente, né? Por isso que inverte. Se o número é grande, o inverso está bem pequenininho. Se o número é pequeno, o inverso está bem grande. Tá? Ou então, multiplica em cruz, tudo aqui, ó, joga para cá, joga para lá, e você vai ter essa desigualdade. Depois joga para lá, joga para cá, vai ter a outra, tá? Tanto faz, tudo positivo. Então, isso é importante. A gente está no primeiro quadrante, então tudo é positivo, então essas desigualdades não se invertem. Por isso que eu dividi, tá? Mas depois eu vou analisar o que acontece nos negativos, tá? Então, obtemos isso. Para todo x entre 0 e π sobre 2, porque foi como eu comecei, tá? Mas eu quero o limite no zero, não limite 0 mais. Aqui seria suficiente para 0 mais, mas eu quero 0. Então eu vou olhar agora o outro lado, tá? Então eu tenho duas opções para olhar o outro lado. Ou eu faço tudo de novo, tomando um baita cuidado com o sinal, porque agora a área, a altura não é seno mais, porque está para baixo, o seno é negativo, a altura é menos seno. Então eu vou ter um trabalho aí com sinais e posso errar em conta, né, na hora de multiplicar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma desperto aqui. Eu vou aproveitar essa desigualdade 1 que a gente provou para x entre 0 e π
sobre 2 e vou tentar aproveitar. Como? Pega então agora um x negativo entre menos π sobre 2 e zero, que é quem de fato eu quero provar alguma desigualdade aqui. Vou fazer um truque. Eu vou definir u igual a menos ele. Eu quero para ele, mas se eu definir u igual a menos ele, o que acaba acontecendo? Esse u, como o x está aqui, u é menos ele, então ele vai estar ali, certo? Pensa lá no desenho, é o simétrico, né? É menos ele. Então ele vai cair para o outro lado. Então o u, não o x, o u está no intervalo que eu provei aqui, que essa desigualdade, né? Que eu provei essa desigualdade, certo? Então está aqui, o u. Então para o u, como o u está aqui, eu posso aplicar essa fórmula colocando o u aqui, ou u, não o x, o u, certo? Então, ó, aplicando as desigualdades 1 para u, você obtém isso. Só que o u foi só um auxiliar. Eu quero o x. Então, como é que eu passo de volta do u para x? Põe menos x. Esse é o u, não mudou nada. Só escrevi como menos x, tá? Agora, o que eu faço? Vou usar a paridade lá do seno e cosseno. Lembra? O cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Igual, mesma coisa. Não fiz nada. O seno é uma função ímpar. Então, o seno de menos x é menos o seno de x. Isso é definição de função ímpar. E o menos x é menos x mesmo. Agora, certo? E certamente vocês ouviram falar de função par e ímpar, né? Se não, lembra do gráfico do seno? Se o x e o menos x, um está para cima e o outro está para baixo com a mesma distância que o y. Do cosseno já não. Do cosseno eles estão no mesmo lado. Tá? Fica assim. Agora eu vou cortar esse menos, que está fora do seno. Não podia cortar do jeito que estava. Por isso que eu tive que usar a primeira, que ela é ímpar. Corta. Eu obtenho isso também. Olha que legal. Muito bonito, né? Também para x para menos π sobre 2, zero. Não preciso fazer toda aquela conta de novo. É o que matemática adora fazer isso, né? Reduzir ao caso anterior. Provei, tive um trabalhão para provar isso. Bom, vou tentar reduzir agora para o caso anterior, que foi o que eu fiz, e consegui provar também para o outro lado. Moral da história. Essas desigualdades valem para todo x entre menos 0, menos π sobre 2 e 0, de 0 a π. Ou seja, é um intervalo, ela vale no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, exceto no zero, que é o que o teorema do confronto precisa, lembra? Tem que valer no intervalo em torno do ponto que eu quero o limite, calcular o limite, menos eventualmente no ponto. Nesse caso, no ponto não satisfaz, porque esse ponto nem está definido sendo de x sobre x por causa do zero embaixo. Aqui, ó. Mas está direitinho como confronto. Tá? Outra polêmica que surge normalmente. Mas no confronto era menor ou igual. Isso não tem a menor importância. Era menor ou igual. Se você tem menor, você tem menor ou igual também. Certo? Como o próprio nome diz, um menor ou igual significa menor ou igual. Então, se você precisa lá de menor ou igual, se você tem menor, tá bom. Tá? Você poderia colocar um igual aqui. Beleza. Continua verdadeiro, certo? Colocando um igual. Certo? Eu posso escrever 0 é menor ou igual que 3. Posso escrever menor, né? Mas também menor ou igual. Tanto faz. Coloca igual. Então, eu estou usando direitinho no confronto. Agora eu vou torcer para os limites daqui das pontas serem iguais. E são, né? Esse é 1. Esse, quando x vai para 0, cosseno de 0 é 1. Então, as duas pontas vão para 1, o do meio vai para 1. Então, coloquei aqui. Como o limite é 1 do cosseno, o limite de 1 é 1. Segue do confronto, que esqueci de arrumar, deveria pôr maiúsculo porque é nome. Isso aqui também é 1. Pronto, passou já. Provamos que o limite fundamental, seno de x sobre x, dá 1. Que mais? Lembrando que é no zero, tá? Nos outros pontos você calcula diretamente. Eu tinha uma coisa para falar, mas eu vou fazer depois, tudo bem?
Então é isso. Você vê que na lista tem um monte de coisa, de exercício com senos, tentando aparecer o fundamental. Deixa eu ver o que eu tenho mais. Aqui, já vou fazer o próximo exemplo. Claro que não vai ser tão direto fundamental. É, Vamos calcular esse limite. Seno de 2x sobre x. Isso. E o x vai para zero. De novo, indeterminação 0 sobre 0, certo? Qual vai ser a técnica agora? Tentar manipular isso aqui, não mais para fatorar, como a gente fazia. A gente vai manipular para aparecer o fundamental, tá? Para aparecer esse limite fundamental aqui. Então vamos lá. Bom, uma coisa que eu posso fazer aqui, a gente não viu a mudança de variável u, vou falar daqui a pouco. Vamos usar a fórmula do seno de 2a, né? Lembra? Seno de 2a é 2 vezes o seno vezes o cosseno, né? Então tá aqui, ó. O seno de 2x eu escrevo como 2 vezes cosseno vezes seno. Esse 2 é uma constante, eu posso tirar do limite e eu fico assim. Eu vou agrupar, claro, o x com o seno, aqui é exatamente fundamental. Esse cosseno também vai para 1, mas como tinha um 2 na frente, isso vai para 2 vezes 1, que é 2. Certo? Tranquilo, né? Então, ó, perceba, limite fundamental, esse 2 já não deu 1. É que muita gente confunde. Seno de qualquer coisa que vai para zero sobre uma coisa que vai para zero é 1. Não, ó. Isso aqui vai para zero, mas a velocidade é diferente, né? Aqui é 2 vezes, né? Então, não vai dar 1 como aqui, que é só uma vez. Então, aqui vai, né, dobrado. Então, por isso deu um resultado oposto. Não tente adivinhar, tá? Tem que ser assim, exatamente igual. Que mais? Acho que era. Esse acabou, né? Eu acho que o próximo também é um exemplo um pouco mais elaborado. Esse exemplo, guardem ele, tá? Isso aqui vai aparecer, esse limite vai aparecer bastante. Muita gente chama até de limite fundamental do cosseno, até, tá? Ele vai aparecer na hora que a gente for calcular umas derivadas aí. Então vamos fazer essa conta. Bom, primeiro vamos ver se a gente calcula diretamente, né? Bom, a parte de baixo vai para zero, isso já não é bom. E a parte de cima? Quando o cosseno vai para 1, né? 0 sobre 0. Indeterminação pode dar qualquer coisa. Então vamos tentar resolver isso aí. Qual vai ser a técnica? A gente viu o limite fundamental do seno. Então vou tentar fazer aparecer o seno aqui. Lembra da relação fundamental, né? O seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então vou tentar fazer aparecer um cosseno ao quadrado para não ter raiz. Então, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, como se fosse aqueles exercícios de diferença de quadrado que vocês estão fazendo na lista, só que com cosseno. Então aí eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado, embaixo não dá para fazer nada. Mas em cima eu escrevo como diferença de quadrados. Porque 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado, ó. Relação fundamental, certo? Agora eu vou agrupar de maneira conveniente. Continua, eu não fiz nada, né? Então continua dando 0 sobre 0. Não mudei as coisas. Não cortei nada, não fiz nada, continua dando 0 sobre 0. Eu só fiz aparecer o seno para usar o fundamental. Então eu vou agrupar de uma maneira conveniente aqui. Vou pegar um desses senos com esse x para fazer o fundamental. O seno que sobrou, eu coloco aqui separado com esse aqui, porque o problema está aqui essencialmente, né, em determinação. Aqui, mas eu já determinei lá é 1. Então isso aqui é 1. Esse aqui é tranquilo de achar, porque o seno vai para 0 e aqui vai para 2. Então é 0 sobre 2, que é 0. Então é 1 vezes 0, que é 0. Pronto, então esse limite deu 0. Certo? Vocês vão ver, isso aqui vai aparecer, tá? Marca aí, anota num cantinho aí que esse limite é 0. No momento oportuno eu vou lembrar, mas vocês vão ver que isso aí vai aparecer. Não está aí à toa. Tudo bem, gente? Mais exemplo? Agora acho que é um mais sofisticado, que eu vou fazer uma coisa que a gente não viu. É isso, de propósito. É justamente para ajudar quando a gente for ver. Tá? Vocês não devem ter entendido nada, mas enfim, vamos tentar. Então, vou ser um pouco informal, é isso que eu estou querendo dizer. Então, vamos calcular esse limite. Agora, como o outro, eu não consigo usar, não existe fórmula, bom, pelo menos eu não conheço fórmula do seno ao quadrado de A, né? Então, A vezes A, né?
Então a gente vai ter que ser um pouquinho mais criativo aqui. Então vamos tentar calcular esse limite. Mesma técnica, fazer aparecer o fundamental, né? É o assunto de hoje. E só que não vai ser tão elementar assim. Então olha o que eu vou fazer. Inspirado no fundamental, os fundamental era seno de x sobre x. Aqui eu tenho quadrado. Então uma boa tentativa é tentar colocar a mesma coisa aqui embaixo. Então para colocar a mesma coisa aqui embaixo, eu coloquei x quadrado, mas era só x. Para consertar a mudança que eu fiz, eu multiplico tudo por x. Ó, corta, corta, fica exatamente o que eu tenho antes, tá? Isso aqui não pode, tá dentro, né, do seno. Não pode cancelar aqui, tá? E ficar um seno solto. Isso aqui tá grudado. Tudo bem com isso? Só multipliquei. Por isso que por ser difícil mexer aqui, eu tô mexendo aqui. Então, fica assim. Agora, olha só. Isso a gente não viu a justificativa formal que nós vamos ver na próxima aula. Mas é justamente para ajudar a entender a próxima aula, eu estou fazendo antes informalmente, porque é até intuitivo, é que o enunciado assusta, é muito grande. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, olha só, calcular esse limite aqui separado. Eu deixei seno de x quadrado sobre x quadrado. Eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar o x quadrado de u, uma outra letra. E aí, vou trocar isso aqui por u. Agora tem um problema. Quando o x que está indo para zero, aí você tem que olhar para onde o u vai quando o x vai para zero. Tudo isso será justificado, tá? Formalmente. Então, quando o x vai para zero, o u também vai para zero. Então, eu coloco o u vai para zero. Se fosse para outra coisa, eu teria que trocar o valor, né? Que coincidentemente dá igual. Na próxima aula eu vou fazer uns que mudam, tudo mais. É só para a gente entender o mecanismo para poder entender melhor a próxima aula, acho. Então, chama isso de u, faz a mudança de variável, muda para u. Então, ficou seno de u sobre u. Agora eu estou exatamente com o fundamental. Exatamente com o fundamental. E isso é 1. Então, esse pedaço deu 1. Tá? Então, pode fazer essa mudança. E na aula que vem a gente vai ver direitinho sobre quais hipóteses você pode fazer essa mudança de variável. Tá? Mas é só para ilustrar, porque o mecanismo é mais simples do que aparenta. Tá? Então, esse vai para 1, esse vai para 0. Então, o produto vai para 0 vezes 1, né? Está aqui. Então, esse limite é igual a esse que eu manipulei. Esse vai para 0 e esse eu acabei de provar aqui em cima, aqui vai para 1. E isso vai para 0. Certo? Então, aqui eu só escrevi, se eu não me engano, que a gente não viu sobre quais hipóteses pode fazer esse U. Tá? Na próxima aula a gente vê, tá? Direitinho. É só para ilustrar mesmo, porque o mecanismo é simples, tá? Isso, e também ajuda a já ir fazendo a lista, né? É muito raro não poder fazer essa mudança, né? Tem algumas condições, mas ela quase sempre elas, né, são satisfeitas. Tudo bem, gente? Então eu acho que é só isso. Acabou? Então é isso. Eu vou já tentar subir o vídeo e até a próxima.